pessoal, continuamos agora a parte 2, onde abordaremos a origem da filosofia, as áreas de investigação da filosofia e especificamente aí o objeto, a caracterização, o papel da filosofia da educação. O que caracteriza então a filosofia? Vimos anteriormente na parte 1 da videoaula, vamos aqui retomando de novo. O que vai caracterizar a filosofia é a reflexão. Voltando-se para o termo em latim, que significa, é escrito reflectere, significa fazer retroceder, voltar para trás, recurvar. É uma reflexão que tem como característica uma radicalidade, uma rigorosidade e ela trabalha de uma forma mais abrangente, ou seja, busca ter uma percepção de conjunto de uma problemática. Bem, mas o que é a radicalidade? Ser radical, pelo próprio termo em latim, que significa raiz, ou fundamento, pela derivação da palavra, fundamento, a base, busca as bases, os fundamentos do agir e do pensar. E a rigorosidade em que ela se assenta é justamente em torno do quê? De toda uma orientação metodológica, que é traçada, trabalhada pelo filósofo, pelo especialista, que se pretende filosofar, e essa racionalidade, dentro de uma orientação metodológica, de uma sistemática, de um método, é exposto sob forma de raciocínio e argumentos, buscando aí uma clareza, uma coerência, uma objetividade nessa demonstração racional. E é de conjunto. Por que de conjunto? Justamente porque ela busca aspectos da realidade, mas de uma forma mais abrangente. Busca olhar um problema a partir de diferentes áreas, ou a partir de diferentes aspectos. Então, a reflexão filosófica ela é diferente das outras reflexões. A reflexão ela pode ser feita no campo da ciência também, então não é só uma característica da filosofia. Na ciência se pode fazer uma reflexão. Claro que a reflexão produzida no campo da ciência, ela se pretende dentro de uma perspectiva. A ciência ela busca explicitar a realidade a partir de um recorte. A filosofia, ela busca o quê? Ela busca a compreensão da realidade, essa busca no sentido de buscar uma direção, um sentido das coisas e da vida. Então, a filosofia, ela pretende compreender a realidade, os problemas, portanto, ela pode se debruçar sobre diferentes temas. Isso depende, claro, para se impulsionar aí uma investigação filosófica, passa pela necessidade daquele que se pretende filosofar, ou tem que ter como condição, como falamos anteriormente, o espanto, a admiração, para que daí se faça toda uma problematização e busca investigar aquele problema filosófico. A filosofia ocidental ela surge na Grécia por volta aí do século 7 e 6 a.C. A palavra ela foi utilizada por Pitágoras para designar o sujeito que é amigo da sabedoria, portanto não é aquele que tem a posse do saber, mas aquele que busca o saber, que ama o saber e vai em busca dele. Então foram os gregos que inauguraram esta forma de conhecimento argumentativo sobre os problemas da cidade. Portanto,
Jean-Pierre Vernant, que é um historiador, filósofo, né? Ele vai dizer que a filosofia é filha da cidade, considerando, né, esse fato. Né? Bem, vamos aqui então ver de forma breve, né, os principais assuntos trabalhados pelos filósofos ao longo da história. Né? Aí nós temos na antiguidade, né, os pré-socráticos, é chamado assim porque antecede, né, a filosofia socrática. Né? Então aí temos os filósofos naturalistas, né, que teorizavam sobre o universo, sobre a natureza, né? E eles buscavam o que exatamente? Eles buscavam o princípio de todas as coisas, né? A matéria fundante de todas as coisas. Né? Aí nós temos Anaximandro, Anaximenes, né? Empédocles, nós temos Heráclito de Éfeso, né? Temos Parmênides, né? Bem, e o período clássico, não, o período clássico aí que nós temos Platão, Aristóteles, né, Sócrates, que vai demarcar, trazer aí outras discussões, além dessas, mas outras discussões que vão se intensificar, sobre ética, sobre política, sobre estética, né, teoria do conhecimento. Né? Já o período helenístico, ele traz outras discussões, mas sobre a filosofia moral, e aí a gente tem Epicuro, os estoicos, né? Então, que traz uma outra discussão, mais com a preocupação, né? Da moral, da ética, né? Já não mais, já um tanto apático com relação ao que a cidade poderia propiciar, mas que o homem, né? Se disciplinando, né? E utilizando uma conduta moral em que permita ele ser feliz. Né? Bem, na Idade Média, né, o pensamento de Platão e Aristóteles se fizeram presentes, claro, de uma outra forma, foi adaptada, né? Adaptada à visão daquela época, da Idade Média, né? E que tinha o domínio da religião. Tá? Então, se costuma dizer que a filosofia era serva da religião porque buscava os fundamentos a partir, né, da crença, da religiosidade que se estabelecia nesse período. Ainda na Idade Média, é importante destacar aí dois filósofos, né, que fundamentaram a filosofia cristã, né, que foi Santo Agostinho, sob influência de Platão, e São Tomás de Aquino, sob influência de Aristóteles. Né? Nesse período, se entende que a filosofia cristã não busca a verdade, mas desvelar a verdade. Né? O bem está na aproximação com Deus, na busca da verdade. Né? E o mal seria o distanciamento do homem em relação a Deus. Né? Então, a liberdade era aquela vivenciada pelo homem a partir do livre-arbítrio, né, entre a escolha do bem e do mal. Né? Bem, vejamos aqui na Idade Moderna. Né? Na Idade Moderna é que vai ocorrer a separação entre filosofia e ciência. Né? É na filosofia, na Idade Moderna, que o homem busca uma autonomia, busca superar a tradição. E a tradição aqui, que era a da filosofia medieval. Tá? Então, a separação a partir da revolução científica, da descoberta de um método científico. Então, passa-se a ter aí uma forma de olhar a realidade, né? De filosofar, né? Diferente, né? Com preocupações diferentes, com tematizações diferentes. E aí a questão do conhecimento é central nessa discussão filosófica, a teoria do conhecimento, sobre as possibilidades do conhecer, sobre as fontes do conhecer, né? Aí tem diferentes correntes filosóficas, né? Bem, mas a gente pode ainda demarcar, em função do método científico, em função da revolução científica, que ela impacta, né? Não só o meio intelectual, mas toda a realidade, né? E o progresso, né, as tecnologias. Né? Então, a partir da descoberta do método, né,
as ciências elas vão gradativamente, né, se fragmentando, né, até o século XIX. Aí tem as ciências aí, esses particulares como a física, a química, a astronomia, né, biologia, psicologia e etc. Tá? Então, o fato de ocorrer a separação de filosofia e ciência, né, não significa que a filosofia perdeu a sua função, o seu caráter, né? Ela tem uma função importante, né? Que é de fazer a reflexão da reflexão, né? É produzir questionamentos, é fazer provocações, né? Reflexivas, rigorosas, né? Em que ela vai buscar aí desestabilizar, né? aquilo que está dogmatizado ou aquilo que está sendo banalizado, né? Questiona-se, com base nesse questionamento, se faz toda uma discussão racional profunda e porosa. Então, ela, sem dúvida, ela mantém-se, né, dentro da sua importância, da sua função, né, de possibilitar uma reflexão crítica e globalizante sobre o saber e as práticas humanas. Para que isso? Para que o homem possa, evidentemente, ser feliz, se conduzir na vida, né, se humanizar. Né? Visto essa visão panorâmica sobre a filosofia na história, né, é importante que a gente ilustre para vocês aqui as áreas de investigação filosóficas. Né? Embora são algumas áreas, né, que se faz pesquisa filosófica, investigações, mas elas não se esgotam nelas. Né? Afinal, se pode filosofar sobre qualquer tema. Né? Então, dependendo das épocas, dos lugares, né, se intensificou mais uma forma de filosofar do que outras. Né? Então, é importante só para dar uma ideia mais geral para vocês, né? Até porque a ideia aqui da disciplina é voltar-se para algum tipo de fenômeno, né? E de que forma a filosofia pode contribuir. Nesse caso, mais especificamente, aí a filosofia da educação, tá? Então, vamos lá. Nós temos aí a lógica, né? Que ela vai estudar aí, né, a validade do argumento, né? Do discurso, né, do raciocínio. Tem a metafísica, né? Que vai voltar-se para o ser enquanto ser, também chamado de ontologia, né? A teoria do conhecimento, que vai discutir, né, o conhecimento, as possibilidades do conhecimento, a epistemologia, que é também da área da teoria do conhecimento, mas volta-se mais para a crítica do conhecimento científico, né? A antropologia, que vai estudar o que é o ser humano, né? E aí fazer toda uma reflexão sobre essa forma de se entender, né, o ser humano. A axiologia, que é chamada filosofia dos valores, né? E aí os juízos, né, os mais variados, que são valorativos, no campo da política, da ética, da estética, né? A ética, né, que é a reflexão filosófica sobre o agir moral, né? A estética, que vai refletir, né, a beleza, o que é o belo, o que é o feio, né? Pode ser chamado de filosofia das artes, né? A filosofia da linguagem volta-se para a linguagem como estruturadora, né, das relações, e se filosofa sobre isso, né? A filosofia da educação, né, que volta-se para educação e para pedagogia, né, enquanto ciência, né, que estuda o fenômeno educacional, mas a pedagogia enquanto ciência que vai discutir as diferentes teorias da área da educação. Né? Então, o que se propõe a filosofia da educação? A filosofia da educação ela vai buscar os fundamentos, né? Como a filosofia vai sempre buscar trabalhar, né, e vai partir de problemas, né, que problemas são esses dentro da educação, dentro da própria ciência, né?
vai se buscar os fundamentos da educação, em termos de forma de conhecer, em termos de valores, né, que pertencem a essa área, sobre também, né, essa relação entre educação e política, né, sobre estética na educação. Né. Então, a filosofia da educação, né, ela se propõe, né, a fundamentar, né, toda uma discussão partindo dessas diferentes formas de ver o fenômeno, né, do ponto de vista epistemológico, estético, político, né, antropológico. Né. Bem, então a gente pode dizer o seguinte, que não existe a filosofia, mas as filosofias, né? E aí se pode dizer que tem filosofia da religião, filosofia da matemática, né? Então é possível se filosofar sobre diferentes temas, desde que o homem se sinta instigado a buscar, a investigar, a buscar o saber para que ele possa produzir toda uma racionalidade crítica e metódica, né, de conjunto, como o próprio Saviani diz, né, ou define o que é filosofia. Então, a filosofia ela vai se debruçar sobre esse objeto, que é educação e pedagogia. Veja, a pedagogia ela vai surgir aí por volta do século, depois da descoberta do método, que ocorreu toda a fragmentação das ciências, né? Aí surgiram as ciências particulares. Então, a pedagogia ela é uma ciência nova, digamos assim. Então, a reflexão ela vai se dar a partir desse objeto também, né? Uma reflexão, né, de cunho radical, rigoroso e de conjunto, como a gente falou anteriormente. Então, cabe ao filósofo, né, acompanhar de forma reflexiva e crítica a ação pedagógica, né, de modo que promova a passagem de uma educação assistemática, que é aquela guiada pelo senso comum, para uma educação sistematizada, né, que é alçada ao nível da consciência filosófica. Daí a importância da filosofia da educação nessa construção, né, na pedagogia, na forma de fazer, porque ela não pode ser algo feito espontaneamente e aleatório. Né? Tem toda uma reflexão que é preciso se empreender para dar qualidade a esse processo educacional. Reforçando o que falamos anteriormente, né? O filósofo ele vai, na filosofia da educação, voltado para discutir esse problema educacional, ele vai indagar, né, a respeito do ser humano que se quer formar, né, sobre os valores emergentes que se contrapõem a outros já decadentes, né, nessa relação, sobre os pressupostos do conhecimento, que são subjacentes aos métodos e procedimentos utilizados pelo professor. Né? Então, além das análises antropológicas, axiológicas e epistemológicas da educação, a filosofia tem a função de interdisciplinaridade, né? Porque ela busca estabelecer esses elos, essas ligações entre diferentes áreas do conhecimento. Né? Nós temos aí a sociologia, a economia, né? Todos esses conhecimentos contribuem para essa discussão acerca do fenômeno educacional, mas, sobretudo, buscando aí compreender e dar um sentido para que o sujeito, né, que realiza essa ação ela seja o mais intencional possível, com a qualidade que se requer ao processo, se tenha clareza sobre como se conduzir no processo educativo, já que educar é algo complexo. Então, pela sua complexidade, faz necessário que o pedagogo, que o professor, o licenciado, né, aquele estudante de licenciatura, ele busque uma formação o mais ampla possível, que ele consiga problematizar a sua prática docente, a sua prática social no meio educacional.
Então, assim, mantendo o questionamento, né, sobre a educação, né, que se busca evitar os dogmatismos na área, o adestramento que ocorre. Né? Então, o questionamento, todo esse filosofar, essa criticidade que contribui, né, para se reformular posturas, né, formas de agir e pensar em relação à educação. Tá? Daí a importância da formação do professor, não só do ponto de vista técnico e científico, mas que ele tenha uma fundamentação filosófica da sua atividade, que ele filosofe a prática docente. Tá? Então, se a gente quiser desenvolver a nossa humanidade e das novas gerações pela educação, a filosofia é uma reflexão inevitável que devemos praticá-la. Em síntese, destacamos aqui alguns pontos que abordamos nesta videoaula, né? Falamos da origem da filosofia, onde nasceu, fizemos uma breve incursão na história da filosofia, destacando aí os assuntos problematizados pelos filósofos. Vimos as áreas de investigação filosóficas, de época para época, de lugar para lugar, se intensificou uma em relação a outras, mas que essas áreas não se esgotam nestas, né? Já que o filosofar ele pode ser feito sobre diferentes temas, desde que o homem necessite, né? E, claro, utilize-se do método que é aquele que a gente falou, caracterizou. Ele é um método, né, rigoroso, ele é radical, ele é de conjunto, então são aspectos do método. Né? E nos voltamos para a filosofia da educação, que é o nosso objeto aqui de estudo, que é o que nós aqui buscamos trazer para vocês como parte importante da formação do professor, né? Do professor das diferentes licenciaturas, do profissional de educação, tá? Para que realmente o sujeito educador ele possa problematizar sua prática, né? Dando uma qualidade a esse processo de ensino e aprendizagem, que ela seja mais intencional possível e que o sujeito, né, educador, ele exerça sua autonomia com a criticidade necessária, né, para conduzir um processo que é tão complexo, que é o educar. Ficamos por aqui. Meu muito obrigada.